Pronto. Tá gravado. Pra tu que não veio pra aula hoje, não vai perder o conteúdo. Também. Vamos pra cima. Hoje vai ser a introdução da segunda carta de João. Tá bom? É uma carta pequena, é uma carta breve, só que, assim como eu creio que os irmãos vão ficar espantados com a quantidade de informação que rodeia essa carta. Primeira coisa que a gente aprende aqui com essa carta é a data da carta, quando ela foi escrita. Então temos aí uma informação que diz que a data dela é entre 85 a 95, que é o que está escrito ali em cima. Essa é uma informação, tá? E tem uma outra informação que ela foi escrita 90 depois de Cristo, tá? Acabei esquecendo de colocar aqui o DC, mas é depois de Cristo, tá? Depois de Cristo. Então essa é a data da carta. Essas duas informações. Então se alguém perguntar, que data a carta de 2 João foi escrita? Tem duas informações. Então de 85 a 95 e tem também no ano 90 depois de Cristo. João ele já estava bem velhinho quando estava escrevendo essa carta. A idade dele ali, ó, beirando quase os 100. Ele estava com cerca de 95 anos, tá bom? Quando João ele estava escrevendo essa carta, bem velhinho, né? Uma outra curiosidade é que a segunda carta de João, ela é o livro mais curto da Bíblia. Vocês sabiam disso? Ela era o livro mais curto? Fiquei sabendo quando eu comecei. Nas aulas ainda à distância. Sim. É uma curiosidade, é o livro mais curto da Bíblia. E aqui tem algo que é de se pensar. Essa carta aqui, ela tem uma vertente que diz que ela foi escrita para uma senhora e seus filhos. E tem uma outra vertente que diz que ela foi escrita para uma igreja local. O que os irmãos acham? O que os irmãos pensam? Se preocupa não, vai ter sempre essa dinâmica aqui, viu? Você deu até uma aula sobre isso lá no Isso. Vocês até teve uma aula na frente, né? Foi. Eu acho que eu expliquei para vocês isso aqui há um tempo atrás, só que não deu pra gente continuar. O que vocês acham? Tem essas duas vertentes aqui, ó. Ela foi escrita para uma senhora e seus filhos, e uma outra vertente que diz que ela foi escrita para uma igreja local mesmo. Até porque, vocês sabem muito bem disso, o povo judeu é um povo meio machista, né? Então eles não admitem Até hoje. que uma carta seja escrita para uma mulher ou uma senhora. Então na cabeça deles, não, tem que ser para um líder, um homem. O que vocês acham? Eu acho que foi igreja. A igreja? E aí? E aí? Eu não me lembro mais não. Se eu não estou enganada, foi pela senhora. Ó, a vertente mais aceita. Tem essas duas, tá bom? Vocês não erram se você falar, não, é para a igreja. Não erra. E você também não erra se falar, foi para uma senhora. Não erra. Tá tudo dentro dos conformes. Só que a vertente mais aceita é essa aqui, tá? Senhora e seus filhos. Tá bom? Essa é a vertente mais aceita aí. Que ela foi, João escreveu para uma senhora e seus filhos. Outra curiosidade é que
esta segunda carta do apóstolo João pode ser a primeira epístola apostólica endereçada a uma mulher na Bíblia. Olha só. Ou seja, as outras foi tudo direcionado a um homem. Essa é praticamente a única que é endereçada para uma mulher na Bíblia. É uma curiosidade da carta. Tá bom? Então, qual a única carta aí que ela é endereçada à mulher na Bíblia? Segunda carta de João. Tá bom? Esta carta é endereçada a uma determinada senhora com o objetivo da carta agora, ó. Objetivo de quê? De reforçar o amor fraternal e ao mesmo tempo alertar sobre o perigo de hospedar em casa pessoas que não professam a mesma doutrina. Isso, pode perguntar para mim, viu? Eu também. Esse aqui é docetismo, parece um O, mas é um C e um E. Quando vocês não entenderem, pode perguntar. Tá bom? É isso mesmo. Calma, gente, tá estudando. É porque a dúvida bate, a gente já quer saber na hora. Aí eu tô explicando aqui em cima, o homem já quer que eu passe aqui pra baixo. Aí eu vou pular, homem. Glória a Deus. Pode ficar à vontade, faz a anotação aí. Eu vou esperar uns 3 minutos vocês anotarem. Daí fica melhor pra gente tratar algumas coisas aqui. Ali é concílio ecumênico. 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 Isso, ecumênico. Certo. Ecumênico é quando tem uma reunião de pessoas de religiões diferentes, padrões de pensamento diferentes. Isso é ecumênico ou ecumenismo. E você que não veio, vai dando uma curtida aí no vídeo, comentando, que Deus lhe dê graça e força para estar na próxima aula. Ali é monofisismo. Monofisismo. M-O-N-O, isso. M-O-N-O-F-I. Deu para entender agora? Deu. Eu só pode caprichar mais nessa letra aí. Não, a letra é feia igual eu. Não. Pode mais um pouquinho aí, tá bem fechadinha ali. Qual? Essa? Essa daqui, ó. Monofisismo. Isso. Monofisismo. Essa de cima que é Calcedônia. É um D com O aí. É. Isso, isso. D-O. E acento circunflexo. Ali é teotopia, Teantropia. Teantopia. Isso. T-E-A-N-T-R-O-P-I-A. Não, ela ficou só o A e o N ali que ficou parecendo um. Esse de cima aí é monafelina. Monafelina? Monofisismo. M-O. Isso, M-O-N-O. Viu que eu dou risada? Só vez, Engraçado, né? Faz parte. Que é cada nome que... É verdade, é isso que eu tô falando pra Tá me vocês. xingando. Às vezes a gente acha que começa a saber algo da parte do Senhor, né, professor? E acaba que não sabe nada ainda. Quando vê esse Jesus! Quer dizer que às vezes a gente acha que sabe, quando Começa a aprender alguma coisa. vai estudar, né? de fato. Aí quando vai estudar verdadeiramente a profundidade, aí rapaz, eu não tinha chegado ainda. Sabia de nada ainda. Não.
É teatropia, é? Isso, Teantropia. teantropia. É um O, né? Um Depois, A. né? É um Aqui? A. Não, Sim, aí não. No outro é um A. Isso, é o. É O. Isso. Teantropia. Vocês podem ficar à vontade, tá certo? Quando vocês não entenderem alguma coisa, é que a letra é feia mesmo, igual o autor, mas. Eu sempre, quando eu tinha tempo pela manhã, eu assistia uns vídeos do pastor Raimundo de Mello. Ele fala umas palavras assim bem complicadas como essas aí. É porque, como agora não é uma pregação, é um estudo, então os irmãos podem colocar na cachola que vai ter várias expressões técnicas do texto que é preciso aprender elas se você quiser ampliar o seu conhecimento sobre Tem umas palavras que a gente teologia. nunca nem ouviu falar o que é que significa. É tanto dia. Esse aqui é Aonde? Esse aqui, ó. Aí na sua manhã. É livros. Livros. Isso, livros. Eu sou bem ruim de adivinhação, né? O intérprete está aqui, o Mas intérprete. deu pra aprender, né? É, estamos aqui, é isso aí. Você tinha paciência. Aqui é o canto da gente errar mesmo, né? É aqui mesmo, eu quero deixar bem claro para os Aqui é o irmãos lugar de isso, que aqui é o lugar da gente errar. Aqui é o nosso ponto, isso, aqui é o nosso ponto de aprendizado. Aqui é o nosso ponto de aprendizado. Aqui que a gente tem que errar, lá no É melhor ponto da errar nossa aqui. igreja, que a gente não pode errar. Certeza. Porque você tem a oportunidade de dar a saudação, pregar, e você falar algo que nem você mesmo sabe, aí Fica complicado. difícil. Fica difícil. Então, pra gente errar Normalmente, numa saudação, você já leva para o púlpito aquilo que pelo menos você já leu ou estudou em casa, né? é E verdade. outra, né, professor, tem pessoas que ainda não aprenderam uma saudação, né? Tem gente que vai dar uma saudação, tem uma Quer pregar. oportunidade na igreja, prega 20, 30 minutos. Eu já vi pessoas que têm uma oportunidade de ter ali 20 a 25 minutos. Com o meu tempo de pregador. Tá entendendo? O não vai falar da vida dele, contar um testemunho e cantar um louvor. Tem deles que querem dar uma saudação, quer. E pode ficar só Prega. Comeu o jardim todo. Viu? Aí fala Era um beijinho na flor, comeu o jardim todo. Professor, é errado, né? A pessoa dizer, e não deixa em minhas palavras, Isso. né? Para não ficar só nas minhas palavras. É Então errado. tudo que ele falou cai por terra. Isso, aí está a resposta à sua pergunta. Não é verdade? Que é errado no seguinte sentido: que se você teve a oportunidade de falar algo de Deus e você fala, e num determinado momento você fala, para não ficar nas minhas palavras, você mesmo está dizendo que dali para trás o que você falou foi justamente da carne ou seu, não foi nada de Deus. Então é nesse sentido, tá bom? Mas assim, é que a gente infelizmente não é todas as pessoas maduras na igreja, né? Uma pessoa madura já vai entender isso aí. Não, ele falou com ele, só não deixando as minhas palavras, mas a gente entende. Vai lá, meu irmão, tá que fogo aí na seara. Entendeu? A gente que é maduro já entende, agora tem outra pessoa que não. Então era da carne, é isso. E Jesus ele está nos levando à maturidade cristã. Esse é o nosso caminho. Terminaram aí então? Ou falta muito ainda? Terminou, Fábio? Vamos lá então. Nós já falamos da data, já falamos da idade de João, já falamos sobre a curiosidade do livro mais curto da Bíblia, as duas vertentes, né? Que é Senhor e seus filhos, ou igreja local. A carta, uma outra curiosidade, ela é endereçada para uma mulher, ou seja, não se fazia isso de forma comum. E agora nós vamos falar um pouco do objetivo da carta. Esta carta é endereçada a uma determinada senhora, tá bom? Que o nome dela é Quíria. Quíria no grego é senhora, tá? Com o objetivo, olha o objetivo da carta. Então qual é o objetivo da segunda carta do apóstolo João, irmão Cleberson? Reforçar o amor fraternal, tá? É um dos objetivos da carta. E ao mesmo tempo alertar sobre o quê? Sobre o perigo de hospedar em casa pessoas que não professam a mesma doutrina. Então vamos lá.
Qual o objetivo da carta? Alertar de hospedar pessoas que não conferem a mesma fé. Isso. E a outra? E amar é o próximo. É, parecido, tá quase lá. Reforçar, como é que estava anotando? Reforçar o amor Reforçar. fraternal, tá bom? Então tem esses dois objetivos aí da carta. Reforçar o amor fraternal e ao mesmo tempo alertar sobre o perigo de hospedar em casa pessoas que não professam a mesma doutrina. E aqui lá vai uma pergunta para a gente exercitar o pensamento. Qual o problema? Pergunto para vocês. Qual o problema de vocês hospedarem na sua casa ou até mesmo se tornarem amigos, se tornarem irmãos ou próximos de uma pessoa que não professa a mesma fé que você? Qual o problema que tem? Vocês podem me dizer? Tem algum problema? Eu tenho alguma pessoa perto de mim que é ali íntima, anda comigo, é uma pessoa frequente na minha vida. Eu não estou falando de pessoas que vem e vai, não. Eu estou falando de pessoa frequente, tá bom? Que às vezes eu vejo todo dia ou toda semana, que não professa a mesma doutrina ou não professa a mesma fé. Tem algum problema? Vamos lá, um de cada vez. O meu ponto é assim, porque Paulo ele vai dizer que a gente tem que ter a certeza do que nós somos, né? Isso. Ele vai falar isso, né? A gente tem, por exemplo, se eu vivo, tenho uma amizade com o ímpio, né? Se eu tenho uma certeza dentro de mim do quem eu sou, ele não vai me afetar, né? Eu vejo dessa forma, ele não vai me afetar, porque eu já sei a definição que Jesus tem dentro de mim, né? Uhum. Então, se a pessoa tem uma outra definição, e quando a gente não tem o conhecimento, aí sim, aí vai acabando embaraçando. Que tem muitas pessoas que se perdem ao longo da caminhada porque não têm o conhecimento verdadeiro, né? Da verdade da palavra do Senhor, né, professor? Por exemplo, se eu tenho um conhecimento abençoado, se eu me achegar mais próximo do Senhor, eu vou ter mais crescimento ainda, porque o Senhor vai me conduzir a crescer cada vez mais. E quando a gente não tem um conhecimento, e o Senhor tem um conhecimento que nem vamos falar do testemunho de Jeová, que eles já é outra crença, né? Aí eu vou acabar me perdendo juntamente com ele, porque eu não estou tendo o conhecimento verdadeiro, né? Então, é como ele falou. Qual é o perigo, né? De pessoas Isso, que a ele pergunta. falou bem Qual o específico. perigo? De pessoas que convivem, tá dentro da minha casa. Não são pessoas que eu conheço aleatoriamente. Ou até amigos, vai. Vamos Então, colocar também no amigos. meu ponto de vista, você tem que ter um cuidado muito grande. Tem que estar em vigilância constante, porque é um cabo de guerra. Isso. Ou você vai ganhar a pessoa para confessar a mesma fé que você, ou ela vai ganhar você para ir pro mundo. Porque assim, uma coisa é você conhecer todo mundo, ter amizade com todo mundo, falar com todo mundo, mas a partir do momento que eu coloco dentro da minha casa, dentro do meu vínculo de amizade, dentro da minha intimidade, pessoas que não confessam a mesma fé, que não tem o mesmo, não defendem os mesmos princípios que eu acredito, então tem um perigo muito grande para eu acabar me desacreditando até mesmo daquilo que eu defendo. Isso, tá? Isso você falou de gente que convive com você, né? E amizades? Em amizades no sentido que... Tipo, falar... você não tá morando numa mesma casa, mas às vezes no seu trabalho tem amigos, correto? Com certeza. Às vezes no seu dia a dia, você sempre está falando ali, gasta um tempinho conversando com pessoas que às vezes não professam a mesma fé. Vamos lá, vamos mais fundo ainda. E pessoas que você acompanha no seu celular, que você sabe que não professa a mesma fé que você, só que você está diariamente consumindo o conteúdo daquela pessoa. Verdade. E aí, qual o perigo que tem? Por quê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque essa pergunta já abre um leque para a gente entrar na mente do apóstolo João e entender por que ele escreveu essa carta. Se a gente entender esse perigo, a gente vai entender por que João escreveu essa carta. Entendeu? O perigo de você se manter próximo, dentro da sua casa, amizade, gente que não professa a mesma fé que você. E aqui eu vou esperar vocês falarem, eu vou dar um dado científico para vocês serem bem mais criteriosos com respeito à amizade, andar junto com pessoas, ficar perto de algumas pessoas, ser criterioso ao ponto de escolher a dedo. Tá bom? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem coisas que não nos alimentam, né? E a gente tem que ter Agora- o feijão com arroz que a gente come todo dia. Sim. Ele verdadeiramente faz bem para o nosso organismo.
tanto na questão de alimentar, como na questão de vitaminas, de ferro. Então, os nutrientes que o nosso corpo precisa, o feijão com arroz ele nos dá. Então, a mesma coisa é as amizades. Se a gente não tiver cuidado de conviver com pessoas que verdadeiramente nos alimentam espiritual, a gente vai acabar enfraquejando. E quando você menos esperar, você cai. Isso. Olha, Alguém quer falar mais alguma coisa? a gente tem que pedir discernimento a Deus para a gente ouvir e guardar as coisas boas, né? E não pode também estar participando das conversas que saem fora. Eu mesmo sou assim, eu não tenho assunto para conversar com as coisas do mundo, eu não tenho mais. Meus irmãos, eu tenho meu irmão mora aqui embaixo do lado. Começa conversando, tudo bem. Quando sai fora, já está. Quando está falando de um assunto que não lhe compete, você simplesmente já se afasta. Já me afasto, porque não me remete. Sim. Quer falar ou não? Não, tudo bem. Aí é desse ponto. Sim. Uma coisa que nessa parte aí que se falou, eu aprendi quando eu não era crente ainda. A primeira pessoa que aceitou Jesus de minha família foi a minha avó, em seguida foi o meu tio, em seguida foi a minha avó. E meu tio, na época que ele aceitou Jesus, ele era tão religioso que ele acabou afastando todo mundo de perto dele. Então, assim, para ele só era digno de conviver quem era crente, que são as pessoas da igreja. A família, ele não participava mais de almoço com a família. A gente que é do interior tem esse costume de feriado, domingo, todo mundo se reunir. Na minha família, minha avó sempre reunia todo mundo no domingo. Então, almoço de domingo era na casa dela. E a partir do momento que ele aceitou Jesus, ele cortou esse vínculo. Então, assim, ele achava que nós não era mais dignos de estar convivendo com ele porque a gente era ímpio e ele que era crente, então ele estava salvo. E isso foi uma coisa que me revoltou muito, porque eu dizia que tipo de crente é esse? Sim. Tanto que quando eu aceitei Jesus, muita gente dizia, mas você que tinha raiva de crente, porque assim, o meu tio, ele transmitiu algo que pra mim era errado. Como é que eu vou ser crente e vou abandonar minha família? Não é porque minha família não é crente que eu vou virar as costas. Claro, eu tenho que ter o discernimento do que eu posso e do que eu não posso conviver. Tipo, se é uma bebedeira, se é algo que não me alimenta, eu vou me afastar. Mas de conviver com a minha família, eu tenho que mostrar para eles que ser crente e ter Jesus na minha vida é algo que me transformou para melhorias. Não algo que me transformou para poder afastar deles. Vamos lá. Quando a gente entende o objetivo da carta, aqui do apóstolo João, sobre não manter perto, em casa, ou amizade, o apóstolo João não está falando que você vai passar na rua aqui, ou pelos seus vizinhos, como se fosse um alienado ao ponto de tá o seu vizinho aqui, você não dá nem um bom dia, uma boa tarde. Não, fica parecendo um doido, não posso falar, não posso. Não, ele não está falando isso. Ele está falando sobre justamente ensinos e conversas que às vezes vão te levar para um outro lado. Quer ver uma coisa? Esse assunto aqui não é novo, é velho já. Quantos crentes vocês conhecem que quando vai falar, crente eu estou falando, gente? Estou falando de crente. Até de crente tem hora que a gente tem que se afastar. Quantos crentes vocês conhecem que quando vai falar de bebida na Bíblia? Não, mas a Bíblia não proíbe. Não, mas a Bíblia, você sabe, né? Pode dar um gorozinho de vez em quando. Aí eles começam a entrar em assunto polêmico. Posso ser mais polêmico ainda? Não tem um versículo na Bíblia que fale contra a tatuagem. E aí? Se alguém pega essa informação, transmite para você, joga na sua lata assim. E aí, qual versículo que você pode me dar que proíbe fazer tatuagem? Não tem. Não tem. Então, ou seja, são esses tipos de conversa que você vai ouvindo, fora quando a gente vai entrar aqui, ó, no docetismo. A gente vai ver o que é e o que eles ensinavam, que é pior ainda. Eles denigriam a imagem de Cristo, principalmente o seu corpo, dizendo que Jesus, ele não tinha um corpo físico, era um fantasma ou uma sombra de um corpo. Então o apóstolo João, ele nos dá esse alerta, se mantenham sempre lendo e estudando a Bíblia, porque dessa forma você vai começar, a Bíblia vai te dar o discernimento para você saber quem você mantém do seu lado e quem você se afasta. Ela vai te dar esse discernimento, porque infelizmente
Nosso irmão Rafael citou algo aqui importante. Nem todos os crentes são fortes assim, igual a gente pensa. Não, um exemplo, tá, irmão Rafael? Não, eu sei do Jesus que me chamou. Eu sei do conteúdo que eu carrego. Só que tem muita gente que entrou por esse caminho. Não, eu sei de quem me chamou. E hoje está afastado. Eu vou falar um dado científico para vocês. A psicologia diz que você é um resultado das 5 pessoas mais frequentes da sua vida. Olha só o que ela diz, você é apenas um resultado. Então as pessoas mais frequentes da sua vida, você é um resultado delas. Um pouquinho de cada pessoa está indo para você. Ainda que você não queira, tá? A neurociência diz no livro Biografia do Cérebro, que está ali, uma analogia, ele diz que 50% de você é os outros. Ou seja, 50% de você não é você mesmo, é os outros. Tem um pouco de cada pessoa que você se relacionou. Aí vem a Bíblia, Provérbios 13, versículo 20. Olha Salomão, há muito tempo atrás, com uma mente tão evoluída. Anda com sábio e você vai ser sábio. Anda com tolo e quão terrível serão as suas consequências. Então que a partir de hoje, dentro do objetivo da carta, a gente possa escolher a dedo com quem a gente anda. Porque quem você escolhe para andar com você, automaticamente você está escolhendo o que você quer ser. Eu vou falar de novo. Quem você escolhe para andar do seu lado, sem você falar uma palavra, você está escolhendo o que você quer ser. Tá bom? Então esse é o objetivo da carta. Vamos lá agora para o docetismo. Ficou claro essa informação? Falsos mestres viajavam pela Ásia Menor, ensinando uma heresia a respeito de Jesus, chamada docetismo. Esses enganadores, o que eles faziam? Não reconheciam que Jesus, o Cristo divino, teve um corpo humano, ou seja, físico. E convenciam outros a pensar da mesma forma. Então, quando alguém perguntar para vocês assim, o que é docetismo? Resposta, é a crença que pensa que Jesus não tinha um corpo físico, ou era um fantasma quando estava aqui na Terra. É isso que o docetismo ele ensinava, tá bom? Dentro da Trindade, irmãos, a pessoa que mais teve problema dentro da Trindade foi o tal de Jesus, tá? Nunca se estudou tanto com respeito ao nosso mestre. Fala-se do Espírito Santo, fala-se de Deus Pai, só que sobre Jesus é onde tem mais doutrinas envolvidas para falar dele, e essa é uma. Concílio Ecumênico de Calcedônia, tá bom? Essa aqui ainda é a parte introdutória do livro, tá? O grande concílio ecumênico de Calcedônia, em 451 d.C., afirmou, teve reunião, e o que ele afirmou? Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, e que as duas naturezas de Cristo são unidas de tal modo que não tem mistura, não tem separação ou divisão, retendo cada natureza seus próprios atributos. E aqui a gente vai falar agora o que eles falaram lá naquela reunião. Vamos partir aí para o monofisismo. A outra grande heresia que a igreja rejeitou foi o monofisismo. Essa heresia argumentava que Jesus não tinha duas naturezas, mas apenas uma. Essa natureza única não era nem verdadeiramente divina, nem verdadeiramente humana. Era uma mistura de ambas. Alguém consegue se lembrar de alguma cultura?
uma natureza divina e uma natureza humana misturada? Alguém consegue lembrar de alguma cultura? E aí? Vou dar uma dica. Dentro da cultura deles, eles falavam muito de semideuses. O que é um semideus? Os gregos. Opa, os gregos. Dentro da cultura deles tinha essa ideia de que deuses se relacionavam com os seres humanos e aí nasciam uma tal pessoa que não era nem Deus nem humano, era a mistura dos dois. Então, ou seja, em Jesus também eles viam isso, que é a doutrina chamada monofisismo, que não era nem Deus e nem humano, mas uma mistura de ambas as coisas. E para os irmãos que não sabem, dizer que Jesus tem Deus e humano misturado dentro dele é heresia, tá? Se você falar um dia, a natureza divina e a humana de Jesus é misturada, é heresia. Isso é monofisismo, tá bom? Então é heresia, porque natureza